Você comentou rapidamente que gostaria de estar naqueles debates lá presidenciais. Você quis dizer para mediar, Não, para... para participar. Eu queria ter debatido com Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente eleito. Eu adoraria ter debatido com ele. Ali ele ia ter Não na problema. condição de... Ou na condição de Na candidato? condição de que se eu fosse um candidato, entendeu? O que, que eu falaria para ele, como que eu conduziria aquele debate, com todo respeito ao nosso presidente, para quem eu tentei, vocês sabem que até postei vídeo e tal, Uhum. eu gostaria que tivesse continuado, com todas as restrições que eu tenho a ele também. Eu tenho restrições aos dois, né? Por motivos diferentes. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Ex-presidente decente, ano que vem. Esse ano ele ainda é futuro presidente. ex-presidente, nosso atual presidente, é uma pessoa séria e boa índole, gente boa, simples, só que esqueceu que foi eleito presidente de um país que é a segunda maior democracia do mundo, que tem 215 milhões de habitantes, que está entre a décima economia do mundo, e que faltou assumir em muitos momentos a liturgia do cargo. Entender o que é esse cara, que exemplo que ele era para as pessoas. Independentemente das besteiras faladas no passado. Se eu fosse ele, eu teria dito para todo mundo: gente, eu me arrependo de muita besteira que eu já falei no passado. A gente vive, cresce e aprende. E eu proporia a harmonia para o meu país e não a divisão do meu país. Porque em termos de entrega de governo, com ministérios, com economia, com tudo, foi muito bom, teve muita coisa boa. Nós tivemos ganhos incríveis, só que ninguém ficou sabendo. Porque um presidente que bate na mídia há 4 anos, como o Trump bateu também, dificilmente se reelege. Você não tem que bater na mídia, você tem que fazer as pazes com a mídia. Você não vai perder personalidade por isso. Você não vai perder a sua autenticidade por isso. Tudo, Igor, depende da forma. Você não perde o conteúdo se você aprender a forma. Para de gritar, para de espernear, para de xingar. Você é o presidente da República. Né? Você é um exemplo jovem. Ali que ele pecou. Porque a montagem do ministério foi maravilhosa, o não querer entrar no jogo. Ele quebrou um sistema difícil, corrupto, que nós vivíamos durante décadas nesse país, né? Com atitudes totalmente diferentes que os presidentes anteriores. Em relação a não ter negociata com esse presidente. Eu conheço alguns ministros pessoalmente, e ele não pode nem ouvir falar quando alguém quer fazer algum tipo de negociata lá. Ele não dá espaço para isso. É que nem a mulher bonita que quer ser cantada, se ela não te dá espaço, você não vai chegar. O presidente não dava espaço para esse tipo de coisa. Ah, mas teve o toma lá da cá. Teve negociações que, se não fizerem, não aprova nada. Aí o país não anda. Isso ele teve que fazer, que é, vamos dizer, beneficiar o reduto de um ou de outro deputado e tal, para poder, o partido tal, para poder ajudar e poder aprovar seus projetos. Mas, no geral, nesse lado da decência, né, foi um governo que fez o que tinha que fazer. Aí faltou, então, o presidente assumir esse papel. Ele criou uma rejeição muito grande a ele mesmo. Se você analisar comigo, eu não ia falar tanto de política hoje, mas se você analisar comigo hoje, quem elegeu o presidente Jair Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E o seu partido, principalmente o PT. A aversão era tão grande na época, tudo que foi feito por esse partido, que se você botasse essa batata frita, candidato ganhava. E nós tivemos o presidente batata frita lá. E o que acontece? O Jair Bolsonaro teve peito e coragem de assumir esse papel, que ninguém teve, e ele foi eleito. E depois, em 2022, quem elegeu Luiz Inácio Lula da Silva foi Jair Bolsonaro. Ele foi o maior cabo eleitoral que o Luiz Inácio Lula da Silva podia ter, com as atitudes dele, né, com a falta de jogo de cintura que um presidente tem que ter. Até que é uma falta de, assim, qualquer negócio, você tem o americano fala good guy, bad guy. O presidente da República não levanta uma placa escrita Globo lixo. Isso não é atitude de presidente. Se ele quer que alguém levante uma placa dessa porque ele não gosta da Rede Globo, põe outro cara para levantar a placa. Porque a placa era de um transeunte qualquer que estava no aeroporto esperando por ele. Você não faz isso. Então, assim, são certas atitudes que, na minha opinião, fizeram com que a gente perdesse. A gente, eu digo porque eu não queria a volta do PT. Eu aceito. Diferente de muitas pessoas que estão aí protestando, eu jamais vou protestar, porque considero a eleição legítima do jeito que foi. Não considero o jogo tão limpo. O TSE jogou um pouco a favor do outro candidato, mas não foi isso que tirou os 2 milhões de votos de diferença, até porque o presidente recuperou 4 milhões de votos. Ele mesmo, né? E muito fogo amigo também, desnecessário, acabaram atrapalhando. E a gente vai ter que agora viver nessa incógnita. Porém, o que é bacana é que ele tem na mão 58 milhões de votos, apesar de que grande parte desses votos foram de pessoas que não querem o PT e não que apoiam ele, e
tem aí uma oposição a ser feita para segurar aquele ímpeto petista de raiz que a gente não quer ver de volta. O Lula foi inteligente quando convidou Alckmin para ser vice, já mostrou um caminho menos esquerdista, né? E pelo que nós estamos vendo aí, se por acaso ele tiver essa serenidade de botar um ministério que não seja tão político, né, que seja um pouco mais técnico, ou então políticos que são, né, acima de qualquer suspeito, aí a gente vai ter eventualmente a torcida que nós temos é pelo Brasil, independente de quem é o presidente da República. O Brasil é maior do que esses indivíduos. Não pode personalizar tanto neles dois. Isso que é ruim, entendeu? Eu concordo muito. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse projetos de país que independessem dessas pessoas. Concordo entendeu? muito. Eles têm que ser a mola mestra que faz, o fio condutor que faz acontecer. Mas não pode cair tudo na persona dessas pessoas. É muita responsabilidade para eles. Nem são preparados para isso. O Lula é um político experiente, mas não é um administrador nem um gestor. Entendeu? Então ele precisa ter gente em volta dele que sejam bons gestores. O Jair Bolsonaro era um político experiente também, 30 anos, ele também nunca foi gestor de nada. Mas ele teve a inteligência de botar um ministro da Economia, que eu considero o melhor de todos da história do Brasil e um dos melhores do mundo, que é o Paulo Guedes. Colocou o ministro da Infraestrutura, nosso futuro governador, que era um espetáculo de profissional. Colocou a ministra Tereza Cristina na Agricultura, colocou gente, até o Marcos Pontes na ciência, um cara que tem um currículo invejável, gente decente, gente séria, gente trabalhadora. Isso mudou o resultado. Só que ninguém ficou sabendo, porque briga com a mídia, não anuncia, não fala, né? Ninguém... Como você cria um ambiente negativo, um círculo vicioso contra você mesmo, você não tem como quebrar essa bolha. Ela é toda negativa, qualquer coisa que ele fizer está errado. Ninguém nunca vai reconhecer nada. É lamentável, né? Foi muito melhor do que falam, mas eu dou muita razão às pessoas que criaram um antagonismo ao presidente pelas atitudes dele mesmo. Foi ele mesmo que fez isso. Tinha uma casca de banana no outro lado da rua, ele ia lá e pisava. Desnecessariamente. Porque o bom governo que acabou sendo o resultado final do que foi feito, em termos de economia, em termos de auxílio aos mais necessitados, ele mostra esses números. Os números são muito bons. Marco do saneamento, transposição de São Francisco, independência do Banco Central, reforma da Previdência. Pô, uma série de coisas que aconteceram que mudaram o país. Privatização da Eletrobras. Sabe? Então, assim, um monte de coisa interessante, importante, que acabou sendo jogada fora por postura pessoal. Isso é uma pena. Pena. Se a postura pessoal fosse diferente, se ele se abrisse para todo mundo, quero governar para todos, não só para os bolsonaristas. Vou governar para todo mundo. O brasileiro, ele é o povo independente da ideologia, do que ele pensa. Eu não vou desrespeitar a ideologia de esquerda só porque eu não concordo com ela. É um direito que o cara tem de ter a ideologia dele. É um direito que ele tem de pensar do jeito que ele quer. As pessoas ficam, porque é de esquerda, porque é de direita. Respeita. Entendeu? Então, é assim que tem que funcionar um país, né? É um mix de pessoas tentando remar para o mesmo lado, cada um com as suas ideias, ok? Infelizmente mas não é está assim. Todo mundo, idealmente, querendo a melhoria e o progresso do país, né? Idealmente. É o que deveria querer, É, né? é. É o que deveria querer. É. Agora é o seguinte, já foi. Vamos parar com essa loucura e vamos fazer esses caras que estão lá, faz uma oposição. Se tiver coisa errada, vai para a rua, não tem problema nenhum. Mas não deu nem tempo de ver se vai ter coisa errada. Não, já estão na rua. Porra. É. Querem questionar? Não dá para questionar. Eu vi um cara, eu não sei se você é o tipo de pessoa que fica recebendo videozinho no WhatsApp de... Muito. Eu vi um cara pendurado na frente de um caminhão. Que ele... Eu vi também. O cara já estava na estrada, longe. Já não tá... Como é que esse cara voltou depois pro... Eu quero essa curiosidade. Como ele voltou pro protesto depois? A pé? Porra. Eu achei maravilhoso aquilo ali, cara. Débil mental, cara. Pelo amor de Deus. E outro que atropelou um monte de gente. Quer dizer, assim... Coisas, porra, isso eu não vi. Você não tem... Depois vai, veja. Tem um cara que atropela um monte, 2 estados graves até. Nossa. Ele foi acuado ali, porque ele queria passar, não deixaram passar e atropelou umas 15 pessoas. Totalmente desnecessário para o Brasil isso nesse momento. Não vai voltar atrás. É. As instituições são fortes, elas têm que ser respeitadas. Eu fiquei super triste por um dia. Não porque eu fosse, já de novo, o grande admirador, né, do presidente. Para mim era a melhor opção de longe. Era o que tínhamos para o momento. Para mim, venceu a pior opção, entendeu? Voltou assim. Eu falo naquele meu vídeo uma coisa que eu acho muito importante. Exemplo. Nós colocamos na presidência da República alguém que realmente, cujo partido e cujas pessoas, comprovadamente, foram desonestos com o Brasil. Roubaram o Brasil. Então não é que, mas porque nós temos que respeitar as decisões jurídicas de um Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma.
Se teve vícios no julgamento e não foi justo o julgamento, ok, foi anulado por esse motivo. Que o juiz foi tendencioso, eu não considero tão assim, mas vamos aceitar que os juristas e os grandes membros do tribunal sabem o que estão falando. Ok, tá bom, então julga de novo. Não pode por causa da idade. Ok, mas não diga que foi inocentado. Foi anulado, ele não deve nada à justiça porque a justiça anulou o julgamento que foi considerado injusto, mas os atos que foram praticados, ninguém vai apagar. Os bilhões de reais que voltaram na real. Os outros todos, as delações que foram feitas por grandes empresários, tal, que estão inventando todas as histórias, tudo aconteceu debaixo do nariz dele, inclusive com a participação. Então, assim, é um exemplo ruim. Então eu posso fazer falcatrua que eu volto a ser presidente da República do meu país. Então, assim, eu até acho que o cara na idade dele, ok, já pagou o preço, já ficou 500 dias preso, vai curtir a vida com a sua esposa e tal, mas vai me presidir de novo o meu país para quê? Eu não queria isso mais, entendeu? Podia até ser outro candidato do partido dele que não tivesse história suja. Não tem problema o partido, eu não estou preocupado com o partido, estou preocupado em que o Brasil ande para frente com as suas próprias pernas, de forma decente, com gente que possa dar bons exemplos. E não com gente que está voltando. Atrás do presidente, no dia do discurso, estava aquele deputado da cueca. Na foto, isso é um deboche com a gente. Ele foi pego com $100 mil na cueca dentro do aeroporto. Esse cara foi também inocentado lá, pagou, sei lá o que aconteceu, pagou pena, não pagou, não sei o que aconteceu com ele, mas ele está lá atrás do presidente. Quer dizer, então, é um deboche mostrando para a gente, olha, vai tudo, todas essas figuras que vocês tanto abominaram do que aconteceu, estão voltando. E ninguém fala nada, e a mídia não fala nada. Complexo, né? Cenário difícil esse que a gente está vivendo hoje. É complexo. Mas vamos ter que acreditar. Eu não vou fazer nada para atrapalhar o governo do meu país, e eu quero que o Lula seja muito feliz no governo, porque meu país vai andar para frente. Eu não preciso concordar com ele para isso. A democracia é para isso. Nem com ele, nem... Agora, vou torcer para ele botar a melhor equipe econômica. Falaram que o Meirelles pode entrar. Vou adorar se o Meirelles entrar. Eles estavam dizendo em botar um político na Fazenda. Não, põe um técnico na Fazenda. Político põe na Casa Civil, esse que vai fazer articulação política. Então, assim, se ele conseguir um ministério bacana, tudo, cara, eu juro, por tudo que eu fui contra, eu sou a favor do meu Brasil. Meu Brasil é muito maior que Lula, que PT, que Jair, que PL, que todo mundo. É meu país, é o futuro dos meus filhos, dos meus netos que está em jogo. Eu nunca vou torcer contra, eu não consigo, é impossível, nem vou protestar, porque não vai adiantar. Quando adiantar, eu vou protestar, posso ir até para a rua, quando eu achar que tem coisa errada acontecendo. Vai ter minha voz contra, não tenha dúvida nenhuma. Eu vou estar bem atento como cidadão, como empresário, do que está sendo certo ou está errado na minha visão. Sim. Mas antes, eu não vou pré-julgar ninguém. Eu já fiz o meu protesto claramente, corajosamente, sobre o que eu acho da eleição de uma pessoa que tinha dívida com a gente moral, mas se isso foi, a maioria quis isso, se 60 milhões de pessoas quiseram dizer, ok, presidente, você vai ter outra chance, eu vou ser mais um que vou ter que dar outra chance para ele. O que eu vou fazer? Não está no meu alcance. Eu, como empresário, quero ver esse país dar certo. Preciso, não podemos perder mais uma década, como já perdemos no passado.